Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas, Ele mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Muito bom dia a todos, na paz do Senhor. Obrigado por você que já está entrando nesta live da nossa EBD em Casa. Agora são 8 horas e 50 minutos. Às 9 horas iniciaremos a nossa escola bíblica dominical. Bom dia, fique com esse louvor. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou. Vai convidando seus amigos, seus irmãos, vai acordando o povo aí para poder participar da Escola Bíblica Dominical nesta manhã de domingo, ensolarada, onde são 8 horas e 52 minutos. Deus contemplou o teu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Não pare, prossiga em frente, servindo ao Senhor. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Bom dia, Magali, Davi, toda a família. Bom dia, Noemi, Deus abençoe. Bom dia também, Mariana Ponzoni, Deus abençoe. Noemi Dias, Deus abençoe minha prima. Beijo grande, toda a família. Andréia Santana também, Deus abençoe, seja bem-vinda a esta live. Daqui a pouquinho estaremos começando a nossa escola bíblica em casa. Adore ao Senhor conosco. Tu és tudo que eu mais quero. Gabriel, Flávio, Deus abençoe, Pai do Senhor. Ana Lívia, Deus abençoe também, Pai do Senhor, bom dia. O meu lugar, estou aqui, estou aqui. Ai, eu amo sua presença. É o sorriso, a vida.
Acorda o povo aí. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me Bom dia, Josi Prado. Deus abençoe. onde eu te encontro. Lucia Eugênio, No lugar seja bem-vinda também. aos teus pés me Mota, Mal, Deus abençoe. Pastor Davi Gregório, grande abraço, meu amigo, seja bem-vindo a esta live. Camila Vitória Rocha, muito bom dia. O Davi está dizendo, estou acordado, isso é bom. Nessa manhã de domingo tão bonita, é bom estarmos já acordados para aprender a palavra do Senhor. Fique conosco e nós estaremos aprendendo juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Sérgio Santos também conosco nesta manhã. Confio em ti. Pastor Edilson Steiger, grande abraço, meu amigo. Seja bem-vindo a esta live, nesta manhã de domingo. Luiz Paulo também, lá da Espanha, também conosco, ligado nesta manhã. Um grande abraço, pastora Luci, toda a família aí na Espanha. Também, nosso coordenador da escola, Abel Arruda, Deus abençoe. Bom dia. Nossa irmã Rosine, Deus abençoe, Rosine, seja bem-vinda a esta Escola Bíblica Dominical em Casa. Também a Joselma, Eliseu, Carlinhos, Deus abençoe a toda essa família, nossos irmãos queridos, saudade de vocês. O pastor Luiz Paulo está dizendo que já tiveram o culto deles pela manhã lá. Eles têm o fuso horário na frente do nosso. Deus abençoe vocês. Joselma, o Abel está mandando um abraço a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical, aos professores. Muito bom dia. Também conosco, pastora Tânia, Marcos, Deus abençoe vocês, toda a família, muito bom dia. Também a nossa irmã Marta Moreira está ligada conosco, grande beijo, grande abraço. Também nossa querida irmã Valéria, paz do Senhor, bom dia. Cleito Souza também, meu querido, um grande abraço, seja bem-vindo à nossa escola dominical. Regiane Dias também, Deus abençoe, bom dia, um abraço. O Fábio, toda a família. Daqui a pouquinho estaremos iniciando a nossa escola bíblica em casa. Agora são 8h58. Muito bom dia a todos, na paz do Senhor. Bom dia, Carlos Carvalho. Deus abençoe você e toda a família, querido. Permaneçam conosco até o final e juntos estaremos aprendendo a palavra de Deus, algo relevante para as nossas vidas nesta manhã de domingo. Também o nosso irmão Mauro Luiz dos Santos, Deus abençoe. Nossa irmã Neilane, manda um abraço aí pro Fabiano.
Também Adriana Carvalho, Deus abençoe, querida. Também irmã Francisca dos Santos Costa, minha sogra, Deus abençoe, bom dia, sempre nos acompanhando nas nossas lives e também como professora da escola dominical, ela sempre valoriza a escola bíblica dominical. Também o Gilson Cordeiro, toda a família, Deus abençoe, seja bem-vindo a esta live. Também conosco Silvana Moreira, Deus abençoe, a paz do Senhor, bom dia. Tua casa nós deixamos, ela pra você. Também irmã Leila Marinho, acabou de entrar nesta live, seja bem-vinda, bom dia. Samara, bom dia, querida. Toda a família, Edilei, Renata, Gabriel, Deus abençoe. Vamos convidando os amigos, irmãos, acordando esse povo nesta manhã de domingo ensolarada para participar da Escola Bíblica Dominical. Também conosco, nossa irmã Michele Rodrigues, Marcão, toda a família. Deus abençoe, bom dia. Nós deixamos ela Jesus. Muito bem, a nossa irmã Silvana está mandando um recadinho aqui, que o pessoal lá no leste de Minas estão assistindo essa live lá em São Geraldo. Um beijo a todos os irmãos lá de São Geraldo, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a esta live da Escola Bíblica Dominical. Também Vaninha Carvalho, paz do Senhor a todos. Seja bem-vinda, paz do Senhor. Agora são 9h02, 9h05, nós já então abriremos a nossa escola bíblica dominical. Enquanto isso, você vai acompanhando esse louvor, essa adoração, enquanto outras pessoas já entram, para que nós tenhamos uma sala grande, abençoada, e podemos juntos estudar a palavra do Senhor. Bom dia a todos. Renata, Deus abençoe, querida. Também Luci diz que estão assistindo, estão esperando a escola começar, já estaremos começando. Irmã Isabel Nunes, toda a família, Deus abençoe. Um grande abraço, seja bem-vindo à nossa escola dominical. Acorda aí esses professores e alunos para estar estudando conosco, hein? Sérgio Santos está perguntando qual será o ensino. Hoje nós estamos iniciando o novo trimestre da Escola Bíblica Dominical, onde estaremos falando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Uma lição muito relevante e instrutiva nesta manhã. Também conosco a Neia e o Beto Monteiro. Deus abençoe, bom dia a todos. A Kátia, Carolina, Rogério, toda a família, sejam bem-vindos, bom dia.
também, irmã Alexandra, Toledo, toda a família, Jairo. Um grande abraço, bom dia. Neuza Siqueira também, nos mandando a paz do Senhor. Paz do Senhor, bom dia. Também meu amigo pastor Juscelino Vieira, paz do Senhor. Um grande abraço lá da cidade de Piracicaba. Estamos juntos nesta live da Escola Bíblica Dominical em casa. Em 2 minutinhos estaremos iniciando a nossa aula. Também Isa Soares nos assistindo, acompanhando aí essa live. Também Débora Medeiros, Deus abençoe, paz do Senhor. Muitas pessoas aqui conectadas conosco nesta manhã. Glória, glória, eu te dou, Muito bem, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Você está aqui nesta live da Escola Bíblica Dominical em Casa com o pastor Francisco Júnior. Muito bom tê-lo aqui nesta manhã para juntos estudarmos a palavra do Senhor. E nós estamos iniciando um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É esta lição que você também pode adquirir. Nós já temos disponibilizado em nossa igreja, com as pessoas que congregam conosco, e você pode adquirir através da internet, do site da CPAD, e poder acompanhar todo esse trimestre esta lição tão relevante e tão abençoada, que irá tratar de muitos temas importantes para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para o nosso elevo espiritual. Eu quero convidá-lo nesse instante para uma palavra de oração antes de iniciarmos aqui efetivamente a nossa escola bíblica dominical. Então ore comigo nesse instante, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, no nome precioso do Teu Filho amado Jesus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre as nossas vidas e que possamos nesta manhã estar diante da Tua presença, estar diante do Senhor para podermos aprender um pouco mais da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem reservado a cada um de nós. Que cada um dos teus filhos que estão ligados nesta live possam glorificar e exaltar o teu nome e também aprender um pouco mais da tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos a tua bênção e que o Senhor esteja conosco em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, meus queridos. Hoje nós estamos iniciando a primeira lição da Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre. Hoje é 5 de abril de 2020 e eu quero abraçar aqui todos os alunos, todos os professores e coordenadores da Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo, onde temos oportunidade todos os domingos pela manhã de estudar e aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Parabéns por você e por toda a sua família que são alunos da escola dominical e agora nesse tempo oportuno e também de isolamento social, temos a oportunidade de estudar a palavra, a escola bíblica dominical através desta live. E eu quero lembrar você que esse estudo nós estaremos fazendo durante esse trimestre na carta
escrita por Paulo aos Efésios. E hoje a lição de número 1 falará um pouquinho sobre a saudação aos seus destinatários. E eu quero acompanhar com você, se você tem uma revista, se você tem a sua Bíblia, pegue um papel, uma caneta para você fazer as anotações e nós vamos caminhando juntos, aprendendo a palavra do Senhor. O nosso texto áureo, nesta manhã, diz assim: a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo de número 2. A verdade prática nos diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. E nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que está registrada, você pode acompanhar na sua Bíblia, na sua revista, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 1 e 2, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 7. Efésios 1, versículo 1 e 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 1 ao verso de número 7. E nós temos um objetivo geral, que é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. E temos 3 propósitos específicos. Primeiro, apresentar a autoria e a data desta epístola. Segundo, identificar para quem ela foi dirigida, quem eram os seus destinatários. E 3, explicar o propósito da escrita e também a mensagem contida na epístola aos Efésios. Então você pode acompanhar esses objetivos que nós precisamos alcançar no decorrer desta aula. E na introdução da nossa lição, vai dizer que a epístola aos Efésios é denominado a coroa dos escritos de Paulo. E ainda ela é chamada da rainha das epístolas. Por quê? Porque nela nós descobrimos o propósito eterno de Deus para a salvação pela fé de todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas também ela se torna a coroa da escrita de Paulo, pois após a 3ª viagem missionária, Paulo estava mais maduro, Paulo estava muito mais consciente e experimentado no Evangelho. Então ele escreve de forma extraordinária o plano soterológico para as nossas vidas e também ele procura fazer uma abordagem muito clara da essencialidade de Cristo como cabeça da igreja e também falando da igreja como o verdadeiro corpo de Cristo. Então, nesta lição, nós estudaremos os aspectos introdutórios e principais dessas abordagens doutrinárias da Epístola aos Efésios. E durante esse estudo, nós iremos perceber que ele deve nos conduzir à adoração a Deus e também ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Paulo procura dividir esta carta, como ele faz nas demais cartas, em 2 partes. Primeiro, a parte teórica e doutrinária. E depois, na segunda parte, Paulo procura, então, fazer uma abordagem prática. Ou seja, era a teoria e a prática. A ortodoxia, que é a prática certa, e a ortopraxia, né? A doutrina certa, a ortodoxia, por ter uma doutrina reta, certa, e, por outro lado, a ortopraxia, que é a prática certa desta doutrina. Por quê? Porque não adianta nós conhecermos as doutrinas bíblicas, sermos conscientes dos seus aspectos,
conhecermos teoricamente todo o fundamento e toda a base dos alicerces da vida cristã, se nós não formos capazes de colocar isso em prática. Então é muito importante não só conhecer, mas também praticar aquilo que se conhece. Hoje há uma perspectiva um tanto errônea, enganada, de algumas pessoas que muitas vezes conhecem muito bem a palavra de Deus, mas está dissociada da sua prática diária. E quando Paulo coloca aqui, ele vai colocar os aspectos doutrinários fundamentais a respeito da fé, da salvação, de Cristo como fundamento, como cabeça da igreja, mas também ele vai estabelecer o modus prático que a igreja e aqueles que se converteram a Cristo devem viver e praticar. Então nós temos aí no ponto primeiro a perspectiva da autoria e da data da epístola aos Efésios. E conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Geralmente, no início das cartas, Paulo fazia menção do seu nome. Veja que no capítulo 1, verso 1, vai dizer Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então nós temos aqui a autoria escriturística. Ainda que do século XVIII para cá houve muitas críticas dizendo se Paulo era ou não o autor de muitas das cartas que aparecem no Novo Testamento, e houve então uma série de questionamentos, mas aqui nós temos uma autoria escriturística porque no início da carta já aparece o nome de Paulo como apóstolo de Jesus Cristo. E o livro de Atos menciona que este personagem tão importante do Novo Testamento, ele é chamado de Saulo, que é um nome hebraico que foi dado a ele, provavelmente com uma homenagem ao primeiro rei de Israel, que era Saul. E também nós temos aqui algo semelhante entre Paulo e Saul, ou Saulo e Saul, porque ambos faziam parte da mesma tribo de Israel, que era a tribo de Benjamim. E você pode ver isso em Atos capítulo 13, versículo 21, e também Filipenses 3 e 5. Agora, o nome Paulo é um nome que significa pequeno, que era um nome dado dentro da linguagem romana. Ou seja, Paulo é um nome romano e Saulo é um nome hebraico. E algumas pessoas acabam dizendo que quando ele se converte, em Atos capítulo 9, Saulo foi transformado num Paulo. Tá, na linguagem poética isso até cabe, mas na verdade Saulo e Paulo é o mesmo nome, só que um é em hebraico e o outro é em romano. E nós iremos ver um pouquinho mais à frente por que isso aconteceu e por que Paulo é mais conhecido e mais mencionado do que propriamente a palavra ou o nome Saulo. E uma coisa importante que a gente precisa ver em questão da carta aos Efésios é que ela também é considerada uma carta gêmea da carta aos Colossenses, também escrita pelo apóstolo Paulo. E no ponto 2 nós vamos ver a questão da assinatura apostólica. Nas 13 cartas de autoria do apóstolo Paulo, identificadas no Novo Testamento, é muito importante considerar o fato de que ele foi chamado para evangelizar os gentios, conforme está em Romanos capítulo 11, verso 13, que diz assim: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Ou seja, Paulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios. E por causa disso,
nós temos aí o seu nome em hebraico, Saulo, e o seu nome em romano, Paulo. Mas é o mesmo nome. Não é que ele foi transformado num Paulo e Deus mudou o seu nome. Não. Não é como aconteceu com Sara, né, que foi transformado o seu nome de Sarai para Sara, e nem de Abrão para Abraão. Lá é outro propósito. Aqui, o nome Saulo e Paulo é a mesma coisa. Ele só utilizou mais o nome Paulo, tendo em vista que ele foi chamado para evangelizar os gentios, e esse nome romano era o nome mais estratégico e mais adequado para que ele pudesse, então, desenvolver o seu chamado, como está lá em Atos capítulo 9, quando o Senhor tem um encontro com ele a caminho de Damasco. Tá certo isso? Então guarde esta informação relevante, porque não houve uma substituição do nome como se mudasse a característica. Não. Na verdade, ele é mais chamado de Paulo por causa desse aspecto de evangelizar aos gentios. Outro detalhe relevante e importante é a reivindicação da sua autoridade apostólica. Por diversas vezes você verá na Bíblia Paulo fazendo defesa da sua autoridade apostólica, que muitas vezes era questionada pelos judeus. E ele vai dizer bem claro no início desta carta que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Capítulo 1, versículo 1 de Efésios. Isto é, que ele não foi escolhido pelos homens. Quando você lê a sua carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 1, Paulo vai dizer assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Depois, nós vamos perceber que durante as cartas que Paulo escreveu, ele sempre vai fazer a defesa do seu apostolado para poder confirmar que ele recebeu um verdadeiro chamado da parte do Senhor. Tendo em vista que, para ser um apóstolo, existiam alguns critérios relevantes e importantes que foi estabelecido após a morte de Judas, e eles precisariam estabelecer um novo apóstolo, que na verdade muitos acabam nem lembrando quem era. E os critérios estabelecidos, primeiro, era ter visto ao Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai confirmar isso em Atos capítulo 9, verso 17, quando o Senhor aparece a ele, e também em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 5 ao 10, a confirmação de que ele havia visto ao Senhor Jesus Cristo. O segundo critério estabelecido para ser apóstolo era o fato de ter aprendido com o mestre. E em Gálatas capítulo 1, de 1 a 24, Paulo vai fazer esta menção daquilo que ele havia aprendido. Como também um dos textos muito importantes no Novo Testamento, que é 1 de Corinto, capítulo de número 11, que nós usamos muito para a ceia do Senhor, Paulo vai dizer que ele estava entregando aos irmãos aquilo que ele havia recebido e aprendido do Senhor Jesus, comprovando que ele foi um aprendiz de Jesus, pelo fato de Jesus ter o ensinado, além de ter se revelado a ele e ele visto ao Senhor. E o terceiro e último critério estabelecido no Novo Testamento para ser um apóstolo é ter sido chamado diretamente para ser apóstolo pelo Senhor Jesus. Como nós vemos nos textos bíblicos do Novo Testamento de Mateus, Marcos e Lucas, o Senhor chamando seus apóstolos, e em Atos capítulo 9, o Senhor chamando Paulo, ou Saulo na época, diretamente para ser apóstolo
entre os gentios. Mas a pergunta que não quer calar é se hoje existem apóstolos. E eu quero tecer aqui a opinião daquilo que eu enxergo pela palavra de Deus, porque o nosso norte é a Bíblia Sagrada, e também é importante nós percebermos o enredo da história e o contexto histórico em que os apóstolos foram chamados pelo Senhor. Então, os critérios eu já passei aqui para você. 3 critérios fundamentais: ter visto o Senhor, ter aprendido com o Senhor e ter sido chamado direto pelo Senhor. Então, olhando para esses critérios, na qualidade dos apóstolos do Novo Testamento, eu acredito que hoje nós não temos mais apóstolos. Aí você pode dizer, mas pastor, nós temos muitas pessoas aí intituladas de apóstolo. É verdade, tem título de apóstolo, mas não significa que sejam apóstolos na mesma qualidade e na especificidade do termo para qual a Bíblia assim trabalha. Primeiro porque apóstolos era um grupo de 12 e este grupo era um grupo fechado, que foi substituído com a morte de Judas por Matias, mas que também, ao meu ver, houve-se uma precipitação dos demais apóstolos em querer compor o grupo, porque em Atos 19 Deus elege e chama diretamente o apóstolo Paulo, que sem sombra de dúvidas deixou claramente comprovado que ele era alguém chamado pelo Senhor para ser apóstolo entre os gentios. Além disso, os apóstolos também tiveram a responsabilidade de consolidar o fundamento da igreja, que era o próprio Cristo, conforme está em Mateus capítulo 16, no versículo 18, quando Jesus tem um diálogo com Pedro e diz: tu és Petros, fragmento de pedra. E sobre esta pedra, Jesus apontando para ele, dizendo: eu fundamento, estabeleço a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Olha, as portas do inferno só não prevalecem porque a igreja está fundamentada em Cristo e não em Pedro, como alguns defendem, para dizer que a igreja está fundamentada nos apóstolos. Errado. A igreja está fundamentada em Jesus. Tanto é verdade que, quando o apóstolo Pedro escreve a sua primeira carta, lá no capítulo de número 2, ele vai dizer que a pedra que foi rejeitada pelos seus edificadores, Deus a elegeu para ser a pedra fundamental, a pedra angular, a pedra de esquina, na qual a igreja e todos nós devemos estar fundamentados. Então, o próprio Pedro dá testemunho que Jesus é a pedra angular. Além disso, os apóstolos também tiveram a incumbência de escrever e registrar os fatos, as doutrinas ensinadas pelo Senhor Jesus, que passaram a ser a doutrina dos apóstolos, conforme o que o Paulo escreve na sua carta aqui aos Efésios, capítulo 2, e versículo de número 20, quando ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E algumas igrejas, algumas instituições dizem: olha, a nossa igreja é fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Como se a igreja também estivesse fundamentada sobre os apóstolos e os profetas. Entenda, a igreja, ela está fundamentada em Cristo. O fundamento dos apóstolos e dos profetas não é outro fundamento senão o fundamento de Cristo, onde eles vão dar continuidade à doutrina, à mensagem e à pregação que eles haviam recebido do Senhor. Tanto que Efésios 2:20 vai dizer: fundamentados na doutrina, no fundamento dos apóstolos e dos profetas, preste atenção,
de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ou seja, os apóstolos e os profetas também estão fundamentados nos ensinamentos e na doutrina de Cristo. E veja que pensadores como John Stott, um grande nome, um grande escritor que já dorme no Senhor, ele concorda desta visão de que hoje não existem mais apóstolos na mesma qualidade do Novo Testamento. John MacArthur também acredita que o ministério apostólico cessou com aqueles que Jesus chamou e depois com a eleição do Paulo para ser o último abortivo, como ele diz, entre os apóstolos. Martyn Lloyd-Jones e outros escritores relevantes concordam com esta mesma visão. E a respeito dos escritos de Paulo, confirmando as 13 cartas, é bem verdade que existem alguns questionamentos que atribuem algumas cartas a outras pessoas que escreveram, mas que havia um costume também, quando alguém tinha um nome relevante, um nome destacado, em desenvolver um texto e nomeá-lo com o nome de uma pessoa relevante em sua homenagem. Mas analisando o Novo Testamento, nós temos aqui as evidências escriturísticas e também a assinatura de Paulo que confirmam que ele é o autor destas cartas. Com algumas exceções, como a carta aos Romanos, quando Paulo também se utiliza daquilo que nós conhecemos como amanuense. Isso mesmo, amanuense era alguém que escrevia, redigia aquilo que alguém estava ditando. E a carta aos Romanos, você pode dar uma olhadinha no capítulo 16, verso 22, que Paulo ele dita a carta e nós temos Tércio como amanuense que registra aquilo que Paulo está ditando, mas isso não tira a qualidade de Paulo como escritor e autor desta carta, porque Tércio só estava escrevendo e redigindo aquilo que Paulo estava ditando. Tá certo? Então fica esta informação relevante para o nosso aprendizado. Também nós temos no ponto 1.3 uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo estava ou se encontrava preso em Roma. E ele se recusa em ser chamado um prisioneiro de César, um prisioneiro de Roma. Por isso, no capítulo 3, verso 1, Paulo prefere ser chamado de prisioneiro de Jesus Cristo. Ele também usa lá no capítulo 4, verso 1 de Efésios, que ele é preso do Senhor. E no capítulo 6, verso 20, ele fala que ele é um embaixador de Cristo em cadeias. Isso indica que esta carta, direcionada aos Efésios, Paulo se encontrava numa prisão chamada de prisão domiciliar. Por isso que Paulo tinha a liberdade de escrever, de receber visitas de amigos, como ele recebeu, e ele poderia então ter essa liberdade de redigir essas cartas, chamado cartas da prisão, que assim como a carta de Efésios, nós temos a carta de Filipenses, Colossenses e também a carta de Filemão. A data, no ponto 4, que estabelece um período aproximado, de acordo com Atos dos Apóstolos, Paulo escreveu esta carta quando estava em prisão domiciliar em Roma, após a sua terceira viagem missionária. Então Paulo estava num período mais maduro, e após implantar igrejas em toda aquela região do Mediterrâneo, das partes altas, Paulo então esteve preso em Roma por cerca do ano 60 a 62. Conforme Atos 28 e 30, diz que ele passou um período de 2 anos em prisão. E ele diz, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, Atos 28 e 30, que alugara.
e recebia todos quanto vinham vê-lo. Então era uma prisão domiciliar que Paulo tinha liberdade para escrever, para conversar e receber amigos naquele período. Portanto, o comentarista coloca aqui uma data aproximada, porque nós não temos uma data específica. Provavelmente entre o ano 60 e 62, e a sua escrita se deu no ano 61 a 62, tendo Tíquico como o seu portador que levou esta carta à região de Éfeso para que ela fosse lida e também obedecida pela igreja e pelos irmãos. Assim nós terminamos o ponto 1. Agora nós entraremos no ponto de número 2 da lição, que fala sobre os destinatários. E nesse ponto há algo muito relevante para o nosso aprendizado. A cidade de Éfeso era uma cidade muito antiga, 1050 a.C., aproximadamente, ela tinha sido fundada. Uma cidade com um centro político muito grande, um centro comercial e religioso da Ásia Menor, e que hoje é o atual país da Turquia, aquela região de Istambul. E era uma cidade litorânea, portuária, que desaguava ali naquele grande porto existente na época, com muitas pessoas que vinham comercializar e também apreciar a riqueza e a beleza da cidade de Éfeso, e também vinham para adorar a grande deusa representando naquela cidade, e desaguava ali no mar Egeu. E sua principal avenida, pavimentada de mármore, com lindas colunas, tinha aproximadamente da parte ali do anfiteatro até o porto, aproximadamente 500 metros de pavimentação que chegava até o lindo porto da região de Éfeso. E é interessante perceber que aquela metrópole, ela tinha aproximadamente 500 mil habitantes. Olha a quantidade de gente que residia lá. E ela tinha o maior anfiteatro do mundo antigo, pois até hoje é possível ver nas ruínas com capacidade para 25 mil pessoas poder estar ali assistindo os eventos, também onde existia o estádio da pista de corridas, arenas, das lutas com animais, com pessoas, que naquela época era muito comum dentro da cultura greco-romana. E além disso, nós temos também a escola de Tirano, onde Atos capítulo 19 falará dela. Também era conhecida a cidade de Éfeso por ter uma biblioteca gigantesca que foi destruída com a invasão dos bárbaros, quando estes destruíram a força do Império Romano. E hoje essa cidade é uma cidade arqueológica, uma cidade com ruínas antiquíssimas, todavia ela é considerada como uma cidade de ruínas abandonada. Ou seja, não existem moradores e uma cidade devidamente estabelecida. O que tem é uma quantidade grande de turistas que hoje visita a cidade de Éfeso, onde eles conseguem ver lá os rastros e as relíquias da história, contando um pouquinho daquilo que a Bíblia também menciona. No ponto 2.2, nós temos a religiosidade da cidade de Éfeso. A cidade abrigava o grande templo de Ártemis, que era a deusa da fertilidade, e esse templo era algo assim pujante, algo que as pessoas vinham de longe para conhecer e apreciar, tanto que era considerada a 7ª maravilha do mundo antigo. E é importante que naquela cultura, daquilo que era estabelecido como esse templo de adoração, hoje resta somente uma coluna do grande templo
de Ártemis. Hoje não existem mais, quase não se ouve falar de seguidores desta deusa naquela região, porque tudo foi destruído. Mas observando a questão da mitologia grega, que é importante a gente entender um pouquinho, quando os romanos conquistaram o mundo da época, e principalmente aquela região, prevaleceu aquilo que nós chamamos do panteão de deuses romanos, porque existia o panteão de deuses gregos. Por isso há uma intercambialidade dos deuses gregos com os seus nomes, e esses mesmos deuses receberam nomes romanos. Por isso a prevalência do nome romano por causa do domínio de Roma no mundo da época. Então nós vamos ver figuras mitológicas, religiosas, que eram figuras do panteão grego, que receberam um nome no panteão romano. E aí nós temos algumas figuras importantes dentro dessa perspectiva do sincretismo mítico religioso. Eram as mesmas figuras, as mesmas imagens, com as mesmas características, somente com nomes diferentes. Exemplo, nós temos aqui Ártemis, que é o nome grego, e temos o nome romano, que é Diana, conhecida como Diana, a rainha dos Efésios, conforme Atos capítulo 19. Nós temos também conhecido como o deus grego Baco, que era o deus do vinho, e no nome romano ele é conhecido como Dionísio. Nós temos Júpiter, que era o nome grego, e o nome romano Zeus, que era o deus supremo daquele panteão de deuses. Temos o seu irmão Notuno, que era o nome grego, que era chamado no nome romano de Poseidon. E tem filmes da mitologia que você certamente deve ter assistido. E a esposa de Júpiter, ou de Zeus, era chamado no nome grego de Juno, ou no nome romano de Hera, que ela tinha um poder muito grande dentro da mitologia, na questão da vingança, das atribuições de justiça, porque naquela sociedade existia esses nomes e tínhamos como deusa suprema ali em Éfeso Ártemis. Por que disso? Porque a figura de uma mulher e não de um homem, como é comum na maioria das sociedades. Porque aquela sociedade, tudo indica nos estudos e nas pesquisas antigas que ela era uma sociedade não patriarcal, mas uma sociedade matriarcal. E a figura da mulher, ela estava no consciente daquele povo e da sua geração, dentro das características míticas e religiosas. Por isso, Ártemis, ou Diana dos Efésios, passou a ser o nome mais relevante, porque a mulher era aquela conhecida como a portadora de sabedoria. E no mundo grego-romano, a sabedoria era algo exaltado e cultuado pelos homens. A economia da cidade de Éfeso girava em torno dos nichos que eram vendidos, que eram imagens, que eram amuletos, que eram aspectos de magia, de idolatria, de esculturas. E diante deste aspecto, nós vamos perceber que esses materiais produzidos de prata, de ouro, de bronze e de todos os tipos de materiais existentes na época, era exportado para o mundo todo. E o mundo todo recebia, principalmente quando vinha de Éfeso, que era a origem, que era a fonte, era muito cobiçado. Então existia um comércio muito forte nesta área que mantinha toda aquela beleza, toda aquela cultura, toda a produção, a arte e tudo aquilo que girava em torno daquela cidade tão antiga. E através da chegada do apóstolo Paulo, pregando contra esses nichos, contra a idolatria, conforme Atos capítulo 19, você pode acompanhar isso, lá no versículo 27 a 29, houve uma revolução.
com a pregação de Paulo nessa cidade. Tanto que Demétrios, um dos produtores desses nichos, reúne o sindicato da época dos produtores e cria uma revolução na cidade, clamando por Diana dos Efésios, pois era sobre isso que eles auferiam lucros altíssimos. E, através da pregação de Paulo, estava comprometendo esta adoração, esta produção desses materiais, e também estava esvaziando o templo de Diana dos Efésios. Então é muito importante a gente conhecer essa base, esse contexto histórico, para a gente poder conhecer o que a Bíblia fala a esse respeito. E veja que lá em Atos 19, Paulo fica por um período de 3 meses ministrando na sinagoga, após encontrar um grupo de 12 irmãos, que talvez através de uma saudação, de algo que Paulo falou, eles se conheceram, e através desse conhecimento levou Paulo a ministrar nas sinagogas, como Paulo fazia nas cidades que ele chegava, só que dessa vez algo muito inusitado. Por quê? Porque Paulo geralmente pregava uma vez no sábado, quando chegava no segundo sábado, a sua mensagem já criava um alvoroço enorme e Paulo já não conseguia pregar mais. Aqui, Paulo conseguiu pregar na sinagoga em Éfeso por 3 meses, tendo em vista a elevação da cultura. Paulo não estava falando com um povinho, Paulo não estava falando com gente simples, gente sem cultura, sem conhecimento. Pelo contrário, Paulo estava falando com a elite da sabedoria. Paulo estava falando para um grupo muito seleto de judeus que tinham um alto conhecimento, como também para aqueles que eram gregos, daqueles que transitavam na região de Éfeso. E, em primeira instância, Paulo prega por 3 meses. E as expressões e os verbos usados na carta aos Efésios é persuadir, arrazoar, discutir, debater. Então, Paulo ficou durante 3 meses fazendo isso. Todavia, os judeus desprezavam o caminho, desprezavam e defamavam a mensagem que era pregada, tendo em vista que Paulo resolve, então, separar os discípulos e deixar de frequentar a sinagoga para começar a frequentar uma escola que tem por título a Escola de Tirano. Provavelmente alguém que se converteu ao Evangelho, alguém que tinha uma escola no teatro da cidade, como era o costume, e alugava-se um lugar para poder dar aula aos alunos. E provavelmente era esse lugar em que Paulo começou, então, por um período de 2 anos, diz a Bíblia Sagrada, ensinando todos os dias o Evangelho, conforme a tradição da época, por um período de 5 horas por dia. Veja que algo relevante, tremendo. Imagine, durante 2 anos, Paulo ensinando todos os dias o Evangelho por um período de 5 horas, das 10 da manhã às 2 da tarde, ou das 11 às 3 da tarde. Era um básico de teologia que eu acredito que todo bom cristão gostaria de ter. Um intensivo fantástico, extraordinário, que talvez seja muito mais relevante do que muitos bacharéis, e hoje de 4 anos você está todos os dias com o apóstolo Paulo, ouvindo-o por 5 horas. Isso é tremendo. Tanto é que a cidade de Éfeso ela foi impactada com a pregação do Evangelho, causando algo extraordinário na vida daqueles que se convertiam. No ponto 3.2, a igreja de Éfeso, então, vai ser demonstrada como Paulo tendo evangelizado todos aqueles arredores por um período de 3 anos, conforme está em Atos 20 e 31. E quando ele chega em Éfeso, então, ele encontra um grupo de 12 discípulos, os quais haviam sido batizados e estavam ali na cidade, ainda que servindo a Deus, mas ainda lhe faltando fundamentos mais sólidos. E Paulo, tendo percebido isso, Paulo pergunta
a eles se eles já tinham recebido o Espírito Santo. E eles vão dizer, olha, nós nem sabemos que existe Espírito Santo. E Paulo vai dizer, olha, vocês foram batizados em que batismo? E eles disseram, olha, no batismo de João, batismo de arrependimento. E Paulo então lhes explica que João estava batizando até que Jesus chegasse, porque o batismo de Jesus era o batismo verdadeiro. E então aqueles homens receberam a mensagem do Evangelho mais consistente, e diz a Bíblia que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo, impondo as mãos sobre ele, diz a Bíblia que veio o Espírito Santo sobre eles. E então eles falaram línguas e profetizaram. E aqui já fica um dado importante para aqueles que criticam o falar em língua, mas defendem a teologia e a pregação de Paulo. Ora, Paulo pregou para esses homens, Paulo batizou esses homens em nome de Jesus, e Paulo estendeu as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito, e como evidência, eles falaram em línguas e profetizaram, confirmando que a glossolalia, o falar em línguas, é a evidência no batismo do Espírito Santo, como nós cremos, nós pentecostais. Então está aqui um texto bem claro que deixa transparente, cristalino, esta verdade na Bíblia Sagrada. E veja que esses 12 homens, então, foram conduzidos à sinagoga juntamente com Paulo, onde Paulo fica ministrando durante 3 meses, mas os judeus rejeitam a mensagem, desprezam o caminho de Cristo, desprezam o Evangelho, ao ponto de Paulo se retirar e separar os discípulos que já estavam convertidos para poder então iniciar um novo projeto na escola de Tirano, mostrando que o Evangelho ele não deve ficar circunscrito simplesmente no templo, na sinagoga, como na igreja é hoje, mas que muitas vezes nós ministramos, ensinamos, pregamos, e aquelas pessoas que recebem acabam desprezando o Evangelho. É lançar pérolas para os porcos, algo muito precioso para quem não valoriza. Por isso, nós precisamos sair das 4 paredes e poder anunciar o Evangelho num âmbito mais aberto para outras pessoas, entre os pagãos, para que eles também possam conhecer o Evangelho de Cristo. Então, nesse lugar, Paulo pregou durante o período de 2 anos. E quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 19, você vê a revolução que a pregação do Evangelho causou naquela região. Em Éfeso, Paulo foi usado poderosamente naquela igreja, e diz a Bíblia que a igreja crescia. E era algo extraordinário, porque Deus também havia o capacitado ao ponto dos lenços e os aventais do apóstolo Paulo serem levados para que as pessoas fossem curadas das suas enfermidades, e os demônios eram expulsos, conforme Atos 19 e 12. Isso é um fato que aconteceu naquela época. Você pode me perguntar, pastor, hoje levar um lenço, uma capa, orar por isso e colocar sobre uma pessoa, pode alguém ser curado? Pode ser tocado pelo Senhor? Olha, o âmbito da fé é algo extraordinário, que não dá para a gente estabelecer regras sobre isso. Eu conheço casos de pessoas que foram curadas através de um lenço, mas não é o lenço que cura ou o objeto que cura, mas a fé que a pessoa deposita no Senhor. Agora, isso também não pode ser tomado como uma regra, como alguns fazem, para vender relíquias, para vender lenço, para vender óleo, para vender água, para vender objeto. E veja que aqui no Brasil a coisa é até complicada. Diante de uma necessidade espiritual do povo, há uma exploração da fé pelos mercantilistas da fé que usam isso para abusar da boa fé do povo. Mas veja que as pessoas também que mais dizem ser honestas, que estão na igreja, por exemplo, nessa época de pandemia, tem gente fazendo máscara, vendendo a 30, 50 reais, abusando do povo,
vendendo álcool em gel a R$ 30 o frasco, e pessoas que abusam da boa-fé alheia para poder também usar como exploração. E pasmem os senhores, crentes que estão na igreja. Então nós precisamos aprender com a palavra de Deus, porque a verdadeira conversão, ela traz mudanças, ela traz transformação. Porque se não houver mudança e transformação, não é o verdadeiro evangelho que nós recebemos da parte de Cristo. E aqui como exemplo nós temos a pregação de Paulo, que causa uma revolução enorme naquela região de Éfeso. E veja que outros nomes importantes também passaram por aquela cidade, como Apolo, como Áquila e Priscila, como Timóteo, como o próprio apóstolo João, que certamente liderou a igreja naquela região, como também Gaio, Aristarco e outros nomes importantes. No ponto 4, nós temos a saudação epistolar. A saudação, ela é uma saudação bem breve comparada às outras saudações que Paulo dá nas suas demais cartas. E a saudação aqui é direcionada aos santos fiéis em Cristo Jesus. E ele usa uma palavra muito comum que Paulo utilizava, que é a palavra graça e paz, que passou a ser a saudação de muitas igrejas, de muitos irmãos, ou a própria expressão a paz do Senhor. Quando a gente transmite a paz que está em nosso coração, ou a graça e a paz que existem em nós para outras pessoas, como aspecto de algo imerecido que nós recebemos da parte do Senhor e podemos compartilhar com outras pessoas, porque aquele que tem paz, aquele que tem graça na sua vida, também pode compartilhá-la. E entramos então aqui dentro desse período em que esta carta, além de ser uma carta direcionada para os fiéis e santos em Cristo Jesus, segundo alguns estudiosos, ela era muito mais do que uma carta direcionada só para Éfeso, mas ela também é considerada como uma carta circular, que poderia abranger toda a região da Ásia Menor. Por quê? Porque o tempo que Paulo estava em Éfeso, Atos capítulo 19, vai dizer que no período de 2 anos que ele estava ensinando na escola de Tirano, o mundo todo e aquelas pessoas que estavam vivendo na Ásia Menor, que iam para lá para conhecer a cidade, elas também ouviam a fama de Paulo, ensinando todos os dias de forma extraordinária, e essas pessoas eram alcançadas ao ponto de Atos capítulo 19 dizer que o mundo todo da época foi alcançado. Então essa missiva, essa epístola ou carta, ela também era direcionada como uma carta circular para alcançar as igrejas gentílicas dos irmãos que estavam ali na Ásia Menor. E aí nós entramos no ponto 3, que era o ponto final da nossa lição, você que está acompanhando, agora falando sobre o propósito e a mensagem da carta. É bem verdade que aqui nós só estamos resumindo, porque durante o trimestre nós iremos estudar mais detalhadamente, todo domingo, às 9 horas da manhã, ou na igreja quando voltarmos os trabalhos, ou enquanto estivermos em isolamento social, estaremos aqui estudando através de uma live da Escola Bíblica Dominical em Casa, estaremos aprendendo a palavra de Deus. Então agora, no ponto 3, para fechar o nosso estudo, estaremos vendo um pouquinho sobre o propósito e a mensagem. Aparentemente, a epístola não aborda grandes problemas, como é o caso da igreja de Corinto, que havia dissensões, que havia prostituição, imoralidade, algo assim muito aberto e escancarado. Aqui, a princípio, não há uma correção assertiva, direta desses problemas, mas existem problemas que precisaram ser corrigidos, tendo em vista que ali existiam novos convertidos, esses 12 discípulos que se encontravam ali e que Paulo teve a oportunidade de discipular,
como também instruir aqueles que tinham a prática das religiões místicas e também mágicas. Também existia prostituição, também existiam orgias. Segundo alguns historiadores, no templo de Diana, atrás das colunas, existiam as sacerdotisas e alguns homens que tinham relação, e o culto a Diana era diretamente relacionado à prostituição, à orgia, ao culto sexual que eles apresentavam. E é bem verdade que, através dessas relações e de orgias que existiam entre as sacerdotisas e os homens da época, as mulheres, quando engravidavam, elas não poderiam ter os seus filhos e permanecer no templo. Então elas eram abandonadas, lançadas fora do templo, e por causa disso havia um problema muito grande de prostituição. Tanto que quando Paulo escreve, ele escreve a sua carta aos Efésios, sempre exaltando a pessoa de Cristo como centro da adoração. Ele exalta a pessoa de Cristo, também demonstrando a paternidade de Cristo ou de Deus para os moradores, para que eles pudessem então voltar-se para o Senhor, diferente daquilo que acontecia dentro do templo, o grande templo de Diana. E veja que aquela sociedade era uma sociedade matriarcal. E por causa disso, as mulheres tinham um domínio muito grande e acontecia muito dessas orgias, desses cultos de mistérios e magia. Tanto é verdade que, dentro da perspectiva da mitologia, havia o culto entre Baco, que era o deus do vinho, deus grego, que em romano é Dionísio, juntamente com as relações com Ártemis ou Diana, que é o nome romano, e através deste culto sexual as pessoas acabavam se prostituindo e tendo uma orgia muito grande, todos ficando nus e daí por diante. Também é possível perceber que dentro da cultura da época havia uma barreira muito grande espiritual por causa da idolatria que era muito forte através do culto a Diana, a deusa dos Efésios. E tanto é verdade que quando Paulo prega nessa região, há um alvoroço enorme. Tanto como eu já disse, Demétrio ele reúne uma quantidade de povo, até gente que não sabia o que estava acontecendo, para sair no anfiteatro, gritando nas praças, na rua, Diana, rainha dos Efésios, rejeitando aquilo que Paulo ensinava, pois Paulo, ao ensinar o verdadeiro evangelho, as pessoas se convertiam, abandonavam a idolatria, deixavam de dar lucro ao comércio de ídolos e nichos, e com isso também ia diminuindo a peregrinação e a adoração no templo, fazendo com que o evangelho causasse uma revolução enorme. Tanto é verdade que diz a Bíblia claramente que esta revolução com a pregação do evangelho estava causando um grande prejuízo para esses comerciantes, ao ponto deles se revoltarem e não querer que Paulo continuasse lá. Então veja que um dos objetivos de Paulo, quando ele estava nessa região, dentro do propósito desta mensagem, era compartilhar o evangelho e atender às múltiplas necessidades de uma igreja na perspectiva pastoral. Paulo foi ser um pastor, foi ser um mestre naquela cidade para poder instruir o povo com a verdade do evangelho, para tirar a cegueira espiritual. E essa é a nossa missão. Esse é o nosso propósito ao sermos chamados pelo Senhor. Pregarmos o evangelho, instruirmos as pessoas para que elas saiam da sua cegueira espiritual e venham conhecer a verdade. Venham conhecer ao Senhor, para que elas sejam libertas da idolatria, da prostituição, de tudo aquilo que vem comprometendo e perturbando a sua vida. Por isso a carta é apontada por estudiosos como um verdadeiro tratado teológico
de Cristo, da igreja e do corpo de Cristo. Na verdade, nós temos duas mensagens principais aqui na carta aos Efésios. Primeiro, Jesus Cristo como cabeça da igreja, conforme capítulo 1, versículo 22, capítulo 4, versículo 15, capítulo 5, versículo 23 da carta aos Efésios. E também nós temos como uma segunda temática a igreja como corpo de Cristo. Paulo procura valorizar e dizer que no corpo de Cristo, como novos crentes em Cristo Jesus, como nascidos de novo, nós precisamos ter uma prática correta. Não só conhecer a doutrina correta. A ortodoxia correta é muito importante, mas a ortopraxia é muito mais importante, porque além de conhecer o que é correto, nós precisamos praticar o que é correto. E aqui fica um conselho para todos nós, professores, alunos, obreiros, pastores, líderes, cristãos em geral. Não adianta nós termos uma doutrina correta. Não adianta nós termos um discurso correto. Não adianta termos um conhecimento correto se nós não praticarmos isso. Não adianta a gente ensinar se a gente não viver. Não adianta a gente conhecer se a gente não praticar. Portanto, aplique esse conselho em sua vida. Conheça a verdade, mas pratique e viva a verdade. Conheça o Evangelho, mas procure praticá-lo e vivê-lo diariamente, pois as nossas atitudes, elas falam mais alto que as nossas palavras. Que Deus abençoe a sua vida e você possa viver isso e praticar isso de verdade. Então a mensagem de Paulo consistia nisso, além de falar sobre os aspectos da fé, da salvação. E a sociedade de Éfeso era uma sociedade, como eu já disse, muito culta, de grandes nomes da ciência e da filosofia antiga, como Heráclito, que era o filósofo pré-socrático de 540 a.C., pai da dialética. Lá naquela época eles já conjecturavam, já pensavam a questão do mundo, do cosmo, e Heráclito dizia que o cosmo estava sempre em movimento, e hoje a física comprova isso. E naquela época eles faziam isso empiricamente, através das suas elucubrações, através dos seus pensamentos, através do estudo da filosofia, do ser humano, para poder entender o mundo da época e também trazer soluções e pensamentos relevantes. Assim podemos classificar o desdobramento desses assuntos nos seguintes eixos temáticos na carta de Paulo aos Efésios. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A atuação do Espírito Santo como penhor na experiência da salvação. Efésios vai dizer que nós temos o selo do Espírito Santo em nós. Também falando sobre a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo. Também este livro, esta carta nos fala sobre a revelação dos mistérios da vontade de Deus através da obra do Espírito Santo. Fala sobre a salvação pela graça, como um dom de Deus, que ela não é pelas obras, e ela também traz um estilo de vida cristã baseado na unidade, na comunhão do Espírito, na frutificação, na intercessão, e também ela fala sobre a família, os relacionamentos conjugais, e também fala sobre a nossa luta e batalha contra as potestades, as malignidades, as forças espirituais da maldade, quando lá no capítulo 6, Paulo fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura espiritual da verdade. Então essa carta, ela gira especificamente diante desses dois temas: Jesus Cristo, o cabeça da igreja, e a igreja como corpo de Cristo. Veja que Atos 19 e 11, nós temos aqui:
Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que os lenços, aventais, curavam os enfermos e realizava algo extraordinário. E veja que nós temos na Bíblia os filhos de Cefa, que eram os 7 filhos dos sacerdotes, e eles, através daquilo que Paulo realizava, dos milagres, das maravilhas, eles acharam por bem fazer uso daquilo que Paulo fazia. É até engraçado. Tem um dos livros meu, Libertando Vidas e Restaurando Valores, que eu faço menção desse texto, dessa passagem bíblica de Atos capítulo 19. E esses 7 filhos de Cefas eram exorcistas judeus ambulantes e da origem do sacerdote, e eles então resolveram, vendo aquilo que Paulo fazia, os sinais extraordinários, os demônios que eram expulsos através dos lenços, da capa e também daquilo que Paulo pregava e repreendia, veja que eles saíram de porta em porta, batendo nas casas, oferecendo um novo dom mágico, como se aquilo que Paulo fazia, era um aspecto mágico, místico, no sentido de que você poderia manipular o sagrado. E esses 7 filhos de Cefas, então, quando bateram numa casa, tinha alguém endemoniado, e lá no versículo 13, eles disseram: olha, eu te esconjuro por Jesus que Paulo prega. Lá no verso 15, o endemoniado, o demônio ou os demônios que estavam nele disseram: ora, conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E diz que avançou sobre eles, deram uma surra neles, deixaram eles nus e eles saíram correndo por toda a cidade de Éfeso, ali onde era muito conhecido, muito frequentada, e foi um escândalo e notório a toda a cidade, diz o texto de Atos, ao ponto de que eles perceberam que aquilo que Paulo fazia, isso é tremendo, era uma mensagem consistente, verdadeira, mas que não era de manipulação de mercantilistas da fé ou daqueles que viviam da magia. E fica uma mensagem importante para nós aqui, que nós não podemos comercializar com a fé, que nós não podemos barganhar com Deus e com a fé em Deus. Não podemos explorar a boa-fé das pessoas para nos lucrupetar, para nos beneficiar e ter dividendos e benefícios para nós. O Evangelho, ele é muito mais doação, entrega, do que recompensa aqui nessa terra. Pois a nossa recompensa vem do Senhor. E não podemos explorar as pessoas e nos enriquecer pela causa que defendemos. Alguém já disse que aquele que se enriquece pela causa que defende, ele não é digno de defender esta causa. Nós precisamos mais nos doar, nos entregar, do que esperar receber alguma coisa por aquilo que compartilhamos da parte do Senhor, pois a nossa recompensa vem das mãos de Jesus. Diz a Bíblia que caiu um grande temor naquela cidade, tanto que o Evangelho se espalhou e o nome do Senhor Jesus foi engrandecido. E é esta grande proposta para os nossos dias. Anunciar o Evangelho, para que caia temor nos corações e o nome de Jesus, e não o nosso, seja engrandecido. E muitos que haviam crido, diz o versículo 17 de Atos 19, confessavam voluntariamente os seus pecados em público. Não era Paulo que ia na casa pedindo para as pessoas se confessar e denunciar os seus pecados publicamente, mas elas tinham tanto temor de Deus por aquilo que aconteceu, que elas confessavam os seus pecados publicamente.
e se entregavam a Cristo e a sua palavra. Tanto é verdade que muitos livros de magia, de bruxaria, de encantamento, eles traziam em praça pública e queimavam, porque agora eles tinham uma nova vida em Cristo Jesus. Com isso, o templo de Diana foi diminuindo a devoção e o nome do Senhor Jesus passou a ser o nome respeitado, adorado e reverenciado naquela cidade. E nós chegamos à conclusão dizendo que essa epístola revela um elaborado resumo da salvação e as implicações verdadeiras para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade, alicerçados em Cristo, o cabeça da igreja, e a vencermos a batalha contra as forças espirituais. Então nós temos autoria e data, nós temos destinatário, propósito e mensagem. E eu espero que esta lição de hoje tenha abençoado a sua vida e que você possa rever os seus conceitos concernente ao Evangelho. E durante esse trimestre nós possamos aprender mais e mais da palavra do Senhor. Eu quero, nesse instante, dar uma olhadinha se tem alguma pergunta, as pessoas que estão participando conosco, e logo após estaremos orando, encerrando esta live. Vou colocar aqui mais um louvor, enquanto chega aqui, para a gente dar uma olhadinha. Muito bem, tem muita gente aí participando conosco, vamos dar uma olhada. Muito bem, nós temos aqui o presbítero Adolfo conosco, minha irmã Soraya, beijo, Deus abençoe. Temos outras pessoas que entraram aqui, Graça Isabelle. Nós temos nosso presbítero irmão Raimundo, Marcelino, um grande abraço. Débora Moreira também conosco, Cristiane Chaves, Danilo Silva, Kellen Adilson, Merissa. Temos também aqui, deixa eu ver, Sérgio Santos, já falei. Temos a Milka com Silas, Edilaine Dantas, André e Francinete lá de Portugal, Deus abençoe. Tadeu Borges, também Márcio José Cunha Carvalho, Paz do Senhor de Tomé, São Tomé das Letras, um grande abraço, Minas Gerais. A Kate, Esther Oliver, Deus abençoe. Temos também Lúcia Helena, também Noeli Ribeiro, Miriam Santana Malaquias, um grande abraço para o pastor Samuel Malaquias, Camila Santos, temos aqui também Fabiana Pimenta, Isaías, Bia, Paulo José e Ana Maria, Deus abençoe, também Edmara Paulino, Maria Auxiliadora, Valquíria e Eduardo lá de Portugal, meus cunhados, Deus abençoe, grande beijo, também Rosimere Soares, André Santana, Lucinda também está conosco, Rabelo, Jairo Alexandre, nós temos o Ivan Pereira, Sônia Carneiro, também nós temos a Luciene Fagundes, Deus abençoe, com Max, toda a família, Tamires, Alessandra Linhares, Liz Andréia, Josi Santana, Luiz Carlos, Raimundo, Marcelino já falei, Rosália, muita gente aqui conectado conosco e participando da nossa live da Escola Bíblica Dominical. E nós agradecemos, Edmara também, Abel Arruda, Abimael, Eliseu, nós temos muita gente e nós estaremos agradecendo ao Senhor por essa Escola Bíblica Dominical, desse novo trimestre que você pode estudar e aprender. Lembrando que as nossas lições de Escola Dominical estão disponíveis e daqui a pouquinho eu estarei na Igreja do Areião para poder entregar para os professores, alunos que queiram passar lá
pegar a sua revista e voltar para a sua casa, tá bom? Também Davi está conosco, Davi Monteiro, é isso? Muito bem, nós temos também o Davi, nosso tio da Kátia, que também estão ligados conosco. Deus abençoe, um beijo para vocês, vocês são uma bênção em nossa vida e queremos agradecer pastor Edilson, Steiger, todos aqueles que nós já mencionamos o nome aqui e participaram desta 1h20 da nossa escola bíblica dominical. E nós queremos agradecer a cada um de vocês e dizer que é muito bom estarmos juntos, servindo ao Senhor e aprendendo. E qualquer coisa, mande a sua dúvida, a sua pergunta, e depois nós podemos estar respondendo por WhatsApp e podendo também esclarecer algo mais. Espero ter ajudado vocês e abençoado as vossas vidas em nome de Jesus. Vamos orar nesse instante? Pedir a bênção do Senhor, amado Deus e eterno Pai. No nome precioso de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra. Que ela também possa servir para outros professores e alunos, em outras lives que ainda estarão acontecendo no decorrer deste dia, às 10h30, 11 horas, e que esse seja um material enriquecedor para cada vida, e que nós possamos viver a verdade da tua palavra, do teu santo evangelho. Que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um daqueles presentes na nossa live, daqueles que nós mencionamos os nomes, daqueles que porventura passaram, mas que o Senhor os alcance e os abençoe grandemente. Nós desejamos um domingo abençoado, de trabalho, de atividade, lembrando que logo mais à noite nós estaremos no grande culto de louvor e de adoração, através da live também da nossa igreja no Areião. Em nome de Jesus, nós te louvamos por esta manhã, pelo jejum nacional, onde muitos pastores, igrejas, irmãos estão fazendo neste dia, como nós estamos, orando, buscando a tua face, sabendo que tu és Deus sobre os céus e sobre a terra, e que as tuas mãos estejam estendidas sobre nós, sobre o mundo, sobre o nosso país, nos dando vitória em todas as coisas, e que nós possamos descansar em ti para a glória do teu nome. Oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Um beijo no teu coração para você e toda a sua família. E nunca esqueça, acreditar é essencial, mas ter atitude é o que faz a diferença. Deus abençoe e até a próxima, querendo Deus.